Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela bondade do nosso eterno Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do quarto trimestre de 2020 da classe dos adultos, a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Especificamente, estudaremos a lição de número 11 para o dia 13 de dezembro de 2020, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina, repetindo, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Mas antes de começarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Pois fazendo isso, você abençoa o canal Conectados com a EBD e contribui para que possamos alcançar cada vez mais pessoas para a glória do nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se no livro de Jó, capítulo 36, versículo 15, e nos diz o seguinte: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática nos diz o seguinte: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição, livro de Jó, capítulo 32, versículos 1 ao 4, logo após capítulo 33, versículo 1 ao 4, depois capítulo 34, versículos 1 ao 6 e por fim capítulo 36, versículo 1 ao versículo 5. Capítulo 32, versículo 1 está escrito assim: então, aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Capítulo 33, versículo 1. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó, capítulo de número 34, versículo 1. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse:
sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó capítulo 36, primeiro. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Amados irmãos, queridas irmãs, na lição de hoje, na lição de número 11, veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos, discursos estes que vão do capítulo 32 ao capítulo 37 do livro de Jó. Esses discursos, como veremos, se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram, falavam. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, Jó, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim, de forma bem clara e simples, mostraremos que Eliú revela um Deus que é soberano e que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus utilizada pelo Todo-Poderoso para corrigir o homem. Iniciaremos logo destacando no ponto central que o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico, ou seja, tudo que acontece, tudo que advém ou que sobrevém sobre nós, de forma negativa, nós tiraremos algumas lições, nós tiraremos aprendizado, pois o sofrimento, ele é pedagógico. Logo, no primeiro tópico da lição, nós veremos que o sofrimento é uma forma de revelar Deus. O comentarista, no primeiro tópico, vai mostrar que na perspectiva do jovem amigo de Jó, Eliú, o sofrimento é uma forma de revelar Deus, certo? Capítulo 33 de Jó, versículos 14 e 15, de forma claríssima, percebemos a soberania de Deus. Isso mesmo, em seu primeiro discurso, Eliú já destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. É evidentemente que, como nós temos falado em aulas anteriores, o questionamento de Jó é justificável. Não estamos aqui para apontar Jó por conta de seus questionamentos, por hipótese alguma. A condição humana lhe faz questionar a situação degradante, terrível, o sofrimento insuportável de Jó,
um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, faz com que em algum momento da sua existência, sobretudo no momento de grande sofrimento, Jó possa questionar Deus, procurando ou pedindo respostas a Deus. Mas aqui veremos que para Eliú, o jovem amigo de Jó, este não leva em conta Jó, não leva em conta a majestade divina que o distingue como Criador. Ora, Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações, muito menos de seu silêncio. Nós vamos entender sob essa perspectiva de Eliú que o nosso Deus, Ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Portanto, logo concluindo, Ele não deve explicação a seu ninguém, simplesmente porque Ele é soberano. Eliú ainda vai mostrar que o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Por essa semana, ainda nesta semana, eu falei para um grupo de irmãos que quando nós estamos focados em Deus, nós ouvimos Deus até mesmo no silêncio. E aqui nós veremos que o orgulho do homem priva-o de ouvir a voz de Deus. Sim, mesmo sendo um ser transcendente, todos nós sabemos, tanto por estudar, mas principalmente através das nossas experiências com Deus, sabemos que Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois Deus fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Se não, vejamos Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15. Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15. Por que não contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que se revela e fala com a sua igreja, com o seu povo, com os seus filhos e filhas, de várias maneiras, da maneira que lhe apraz, incluindo sonhos e visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Eliú está dizendo que Jó é um homem orgulhoso, que se ele não está ouvindo Deus, é por causa do seu orgulho. O jovem, ele acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro,
ele padece do pecado de orgulho. Jó está sendo acusado por Eliú de ser orgulhoso. Vejamos capítulo 33, versículo 17 de Jó. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Mas lembremos que não é o caso de Jó. Jó não é um homem soberbo. Jó não é um homem orgulhoso. Além do mais, na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Essa é a visão de Eliú. Convenhamos que existem momentos na vida cristã que, por mais que busquemos a Deus, que por mais que oremos, que por mais que façamos propósitos, Deus permanecerá em silêncio. Todavia, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não esteja cuidando da nossa vida. Não quer dizer que Ele não esteja ouvindo a nossa oração em determinadas situações. A exemplo da situação do patriarca Jó, o homem passa por um processo que só Deus sabe o seu particular. O importante é, independentemente de qualquer coisa, continuarmos esperando em Deus, acreditando em Deus, dizendo como disse o patriarca Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Glória a Deus para sempre. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Jó capítulo 33, versículos 19 ao 22. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Que dever é esse? Dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da sua enfermidade. Portanto, as funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes da Bíblia vejam nesse ser celestial uma referência ao anjo do Senhor, ou seja, uma teofania do Senhor Jesus Cristo, assim como ocorreu em Gênesis 16, versículo 9, Gênesis 22, 11, Êxodo capítulo 3, versículo 2 e Juízes capítulo 6, versículo 11. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha que Jó pedia que defendesse a sua causa. Jó capítulo 16, versículo 19. E o Redentor que o justificasse depois da sua morte. Jó capítulo 19, versículo 25. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o mistério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus
em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo, conforme nós vemos em Jó, capítulo 33, versículo 24. Sintetizando este tópico, nós sabemos que para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Já no segundo tópico da lição, veremos o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça e a soberania de Deus. Já destacando que a justiça dos homens é cega, mas a de Deus enxerga até no escuro. Quando defende a justiça de Deus, Eliú, ele faz coro com seus amigos na acusação contra o inocente Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência, não passavam de insultos. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Se não, vejamos Jó capítulo 34, versículos 10 e 12. Jó 34, 10 e 12. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. De forma bem clara, Eliú está deixando aqui para nós que Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Além do mais, nós vamos ver aqui o caráter justo de Deus. E Eliú, para não deixar dúvida, ele começa a descrever o caráter de Deus, dizendo que ele age com justiça quando retribui ao homem o que o homem merece. Eliú está dizendo que o que está acontecendo com Jó é porque ele merece. Eliú está se equivocando. Mas uma coisa é certa: Deus é justo. Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Jó 34, 13. Ele também vai mostrar que Deus, ele é o provedor da vida humana. Logo, Deus tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Jó 34, versículos 14 e 15. Ele também vai mostrar que o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Além do mais, ele não faz acepção, quer sejam os homens reis, nobres ou pobres. Jó capítulo 34, versículos 16 ao 20. Deus, ele é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Jó capítulo 34, versículos 21 ao 25. Por fim, ele ainda vai mostrar que Deus é justo para punir os maus. Jó capítulo 34, versículos 25 ao 30. Ele ainda vai fazer uma defesa da soberania de Deus para mostrar
para revelar a justiça e a soberania do Altíssimo. Logo, precisamos atentar para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Jó capítulo 34, versículo 33. Eliú, ele encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer de seu ninguém. Eu vou repetir: Deus não tem a obrigação de agir segundo o querer de seu ninguém, pois Ele é soberano. Portanto, sendo Deus soberano, Ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Inclusive, veremos por todo o livro de Jó que o autor destaca esta soberania divina. Um exemplo disso está no uso claro da palavra todo-poderoso, ou seja, aquele que tem todo o poder. E essa expressão, ela ocorre 31 vezes nos 42 capítulos do livro de Jó. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeira, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Ele erra por afirmar que o sofrimento de Jó é consequência de pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e não diz nada acerca de sua misericórdia. Sim, perfeitamente nós sabemos, Deus é justo. E agora imaginemos, se Deus fosse levar em conta a nossa vida apenas baseando-se na sua justiça, o que seria de nós? Mas Ele também usa de misericórdia. E é por causa da misericórdia que Ele não dá aos homens o destino que todos merecemos. É por causa da misericórdia que somos alcançados por sua graça, por sua dádiva, por seu presente que nós não merecemos. Para ele, para Eliú, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro gravíssimo. O amor de Deus supera todos os nossos erros, desde que confessemos e deixemos, pois está escrito que aquele que erra, confessa e deixa, alcança a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Portanto, Deus, sem sombra de dúvidas, Ele é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso para com todos os homens. Sintetizando este tópico, nós vimos que para Eliú o sofrimento revela o caráter justo e também soberano do nosso Deus. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico desta lição: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Há uma diferença muito clara entre o pensamento teológico de Eliú, entre os argumentos teológicos de Eliú
e os pensamentos e argumentos teológicos dos outros amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar, por exemplo, acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecer que pecou. Eliú também crê dessa forma, porém, ele vai um pouco além. Embora compreenda que durante sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. De novo, pensando na perspectiva de Eliú, o caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Todavia, este caráter pedagógico, ele pode ser ainda ampliado. Todo e qualquer sofrimento que passemos, precisamos aprender a ponto de amadurecermos e crescermos espiritualmente e humanamente em todos os sentidos. Sim, Deus às vezes utiliza-se ou permite que o sofrimento venha sobre nós para forjar o nosso caráter. Por exemplo, para mostrar aos arrogantes e soberbos que eles não são nada. Nós estamos vivendo um período de pandemia e os homens estão com medo de um inimigo invisível, um vírus que não é possível enxergá-lo a olho nu. Isso simplesmente revela a insignificância do homem. Os arrogantes e os soberbos percebem que não são nada. E no final das contas, tudo deve contribuir e revelar que o homem ele é totalmente dependente de Deus em tudo, para tudo e por tudo. Dessa forma, quando nós entendermos isto, nós falaremos, como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre, eternamente. Assim seja. Amém? O sofrimento, ele é pedagógico. Além do mais, no capítulo 36 e no versículo 26, Eliú ele afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e louve-o como tal, como um Deus grande, absoluto, poderoso e soberano. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnifica a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra Deus. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração a Deus e a murmuração
adoração não podem coexistir. São atitudes excludentes. Se eu adoro, eu não murmuro. Se eu murmuro, eu não adoro. Uma coisa é certa, eu devo adorar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, inclusive na tormenta. Jó 37, 6 ao 13, ilustra de forma poética o pensamento de Eliú. É uma metáfora da situação do patriarca que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Olha que coisa magnífica! Isso é demonstração de maturidade e de conhecimento de Deus. No meio da tormenta, no meio da dificuldade, no meio da aflição, nós conseguimos contemplar o caráter pedagógico do grande e eterno amor de Deus. E assim, sintetizando o terceiro tópico, nós vimos que, segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão, para todos os homens. Finalizando nesta lição, 3 aspectos da teologia de Eliú. Nós vimos de forma bem clara. Primeiro, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Ele também acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho, o que, diga-se de passagem, nós não concordamos. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima de seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico de Deus. Deus te abençoe. Nós finalizamos esta lição já marcando o nosso próximo compromisso, lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Deus te abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor e até a próxima.